Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. Nas aulas anteriores, nós estudamos um modelo em que a velocidade varia linearmente com a profundidade, modelo gradiente linear ou gradiente linear de velocidade. Nesse modelo, nós observamos que o raio segue uma determinada trajetória. Intuitivamente, nós afirmamos que essa trajetória é circular. Porém, nessa aula de hoje e nas próximas aulas, nós vamos demonstrar matematicamente essa trajetória, né, e por que essa trajetória é circular, obter o tempo de trânsito do raio, né, uma fórmula analítica para o tempo de trânsito do raio no modelo, o tempo que o raio leva para começar a sua trajetória e finalizar ela retornando à superfície, e também obter a localização da profundidade turning point. Nós observamos, ao fazer o traçamento do raio nesse modelo, em que a velocidade varia linearmente com a profundidade, que o raio ele vai inclinando, né, ele vai adentrando o modelo e vai inclinando até atingir um ponto em que ele começa a retornar à superfície. Esse ponto, essa profundidade, a gente chamou de turning point. Nós vamos obter também, né, uma expressão para o turning point. Então, essa é a nossa tarefa ao longo dessa aula e das próximas aulas. Obter o turning point, uma expressão para o turning point, obter uma expressão para o tempo de trânsito do raio e obter uma expressão, né, para a distância horizontal percorrida pelo raio x. Demonstrar também que essa trajetória percorrida pelo raio no modelo é uma trajetória circular. Tudo isso vai ser feito de forma analítica, ou seja, nós vamos derivar essas expressões em função dos parâmetros conhecidos do raio, como por exemplo a vagarosidade horizontal P, e parâmetros conhecidos do modelo, como por exemplo a velocidade V0, que é a velocidade próxima à superfície. Ok? É o que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos para a aula. Então vamos dar início aqui à nossa aula. A gente vai estudar o modelo com variação linear da velocidade em função da profundidade. Esse modelo, né, a velocidade ela cresce linearmente com a profundidade, definida a partir dessa função. Já conhece das aulas anteriores. V é função da profundidade z. Eu vou ter uma velocidade inicial, que é a velocidade v0, próxima da superfície, mais a vezes z, em que a é um gradiente linear de velocidade. É um escalar, né, e ele é maior ou igual a zero. Isso aqui é a equação de uma reta, né, em que a é o coeficiente angular, v0 é o meu coeficiente linear. Então, a partir de v0, dado esse gradiente a, minha velocidade vai aumentando com a profundidade. Como é que a gente vai fazer para obter a expressão para o turning point? Nós vamos observar no modelo que no turning point, o meu P, que é a vagarosidade horizontal, vezes V de Z, é igual a 1. Por que isso? Porque a minha vagarosidade vertical ela vai decrescendo com a profundidade. Se a velocidade aumenta, o inverso, né, da velocidade tem que diminuir. Então a minha vagarosidade vertical diminui, toda a minha vagarosidade vai virar vagarosidade horizontal P. Então P vai ser igual a 1 sobre U, ou seja, na realidade 1 sobre V, que é a minha vagarosidade, e vezes V. Essa multiplicação, né, V vezes 1 sobre V, tem que ser igual a 1. Ou seja, o raio ele inclinou tanto que ele ficou praticamente horizontal. E aí eu não tenho nenhuma vagarosidade vertical no meu vetor vagarosidade. É isso que significa essa expressão. Como V, né, é V0 mais AZ, eu tenho que P V0 mais AZ é igual a 1. Daí eu posso multiplicar P vezes V0 e P vezes AZ. P vezes V0 e P vezes AZ, eu vou fazer o seguinte. Vou passar P vezes V0 subtraindo aqui o valor de 1. E A vezes P, que está multiplicando Z, eu passo dividindo. Daí eu tenho que o meu valor de Z do turning point é 1 menos PV0, que eu passei subtraindo, dividido por P vezes A, que eu passei dividindo. Okay? Aqui é a minha vagarosidade horizontal, V0 é a minha velocidade próxima da superfície, e A é o gradiente de velocidade do modelo.
Todos esses valores aqui são conhecidos. Lembrando aqui que a minha vagarosidade horizontal, ela não varia, porque no modelo gradiente linear, a velocidade ela só varia com a profundidade, ela é função de z, de modo que somente o vetor vagarosidade vertical varia, o vagarosidade horizontal não. E assim eu consigo obter uma fórmula para o turning point a partir de todos os parâmetros conhecidos no modelo. Vagarosidade horizontal, velocidade próxima da superfície e o meu gradiente A. E está justamente aqui na expressão, vou voltar aqui, na expressão aqui do meu modelo, da velocidade z. Agora, a gente vai partir da equação do tempo de trânsito t para obter uma fórmula para o tempo de trânsito do raio, também em função dos nossos parâmetros conhecidos. Essa é a equação de tempo de trânsito que a gente obteve das aulas anteriores, indo de 0 até h, que é o nosso turning point, nossa profundidade do turning point. Aqui eu multiplico por 2 porque a gente sabe que o raio é simétrico. Então eu vou levar metade do tempo para chegar ao turning point e metade do tempo para sair do turning point e voltar para a superfície. Com isso, eu posso integrar metade do caminho e multiplicar por 2. Então está aqui a nossa equação de tempo de trânsito. A gente vai fazer uma substituição utilizando as seguintes expressões. Começo aqui. Se o meu y for p vezes v, onde v é v0 mais az, derivando essa expressão em relação a z, eu vou ter que meu dy é p vezes a d de z. Então eu fiz a derivada em relação a z. O meu y de 0, quando z é igual a 0, é justamente p vezes v0. Basta substituir aqui z igual a 0 nessa expressão para y. Eu fico somente com esse lado aqui, p vezes v0. O meu y de h é p vezes v0 mais p vezes a, e no lugar de z eu coloco h maiúsculo. pa vezes h. Isso aqui é exatamente p vezes v função de h, ou seja, v de h. Daí, a integral para t, eu posso representá-la da seguinte forma. 2 sobre a, integral de 0 até h, a vezes p, d de z. O que eu fiz aqui? Aqui eu multipliquei o numerador por a vezes p e dividi por a vezes p, porque eu vou fazer uma substituição utilizando as expressões para y e d de y. Esse 2 já estava aqui fora da expressão que a gente tem para t. Aqui abaixo eu vou ficar com p vezes v, e a raiz de 1 menos p ao quadrado, v ao quadrado. Definição da nossa integral para t. Eu observo o seguinte, que a, p, d de z é o nosso dy. Justamente o dy que a gente obteve aqui. E o meu p vezes v de z é o nosso y, que é o que está aqui acima. Daí eu posso fazer a seguinte substituição. Essa integral é igual a 2 sobre a, essa outra integral aqui, dy, p vezes v é o meu y, raiz de 1 menos p quadrado v quadrado é y ao quadrado. Fiz essa substituição aqui em y. Por que eu fiz essa substituição? Porque esse resultado ele é definido na nossa tabela de integrais. Essa integral aqui, em y, é igual a menos ln, desse valor aqui. Esse é o resultado dessa integral. Já é conhecido. Então eu posso substituir essa integral por esse ln aqui. Então, deste modo, eu vou ter que meu t é igual a menos 2 sobre a, que já estava fora da integral. Só voltar aqui, que estava aqui fora da integral. 2 sobre a, vezes o menos ln. Então, 2 sobre a, ln de 1 mais raiz de 1 menos y ao quadrado, sobre y aqui no denominador. Os limites vão de y igual a p vezes v de 0, que é o y0, até y igual a p vezes v de h, que é o y de h. Esse menos aqui, eu posso eliminá-lo invertendo os limites aqui do resultado da minha integral. Então, eu vou ter que t vai ser igual a 2 sobre a ln de y p vezes v de h, que antes era o limite superior, agora virou o limite inferior, e y vezes
y igual a p vezes v de zero, que agora é o limite superior. É o mesmo resultado, só invertir os limites para tirar o sinal daqui. Daí eu posso aplicar esses limites. Ter a minha expressão para t. T é 2 sobre a, ln desse valor aqui com y sendo substituído por p vezes v0, menos ln desse valor aqui, y sendo substituído por p vezes v de h. Ou seja, eu só apliquei esses limites aqui de integração. Ok? Daí eu posso utilizar uma propriedade dos logaritmos. Esse ln da diferença vai ser o ln da divisão entre esse primeiro aqui, dividido por esse segundo ln aqui. Então aqui eu tenho a diferença entre dois ln's. Eu posso fazer um único ln aplicado à divisão desse primeiro sobre esse segundo aqui. Como eu sei que dividir, no caso de frações, dividir é multiplicar pelo inverso, o que eu vou fazer é o seguinte: conservar essa primeira fração e multiplicar pelo inverso dessa segunda aqui. Fazendo isso, eu vou ter t igual a 2 sobre a, ln dessa primeira fração, que eu mantive, vezes o inverso da segunda. Ver que o p vezes v de h veio para o numerador. Ele estava no denominador, ele veio para o numerador. E aqui eu fico com 1 mais 1 menos p quadrado, v de h ao quadrado. Que estava no numerador, veio para o denominador. Esse p eu posso cortar com esse p, vou ficar com v de h sobre v0. Essa expressão aqui, v de h sobre v0. Tudo isso aqui está dentro do ln, v de h sobre v0. Esse termo aqui, em função de p e v0. E esse outro termo aqui, com a raiz, em função de p e v de h, que é justamente o que está aqui. Essa é a fórmula fechada para o tempo de trânsito. A é o nosso gradiente linear de velocidade. VH é a velocidade na profundidade do turning point. A gente pode calcular isso com a fórmula para a velocidade em função da profundidade, V dizendo. V0 é a velocidade inicial, próxima à superfície. E P é o parâmetro que representa a vagarosidade horizontal do raio, que vai ser constante durante toda a trajetória. Todos esses parâmetros são conhecidos. Então, assim, eu tenho uma fórmula fechada para a trajetória de tempo de trânsito do raio. Na próxima aula, a gente vai estudar a fórmula fechada para a distância horizontal percorrida pelo raio, que é x, e demonstrar que a trajetória percorrida pelo raio no modelo gradiente linear é uma trajetória circular. A gente vai demonstrar isso matematicamente depois de derivar a expressão para x. Por essa aula é só, e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.